Boa noite, eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindo a mais uma live do blog Sintonia SP. A comunidade islâmica está em festa. Eles estão comemorando o Ramadã, um mês mais sagrado. E para falar sobre a importância do Ramadã para a cultura do Oriente e do Ocidente, nós vamos convidar o Sheikh Yuri Youssef Hassan Ansari. Ele estudou legislação islâmica na Arábia Saudita e desde 2014, ele está à frente da comunidade islâmica. Vai falar sobre a importância disso, sobre a importância de nós ajudarmos o próximo e que o Ramadã ele pode servir as pessoas. Como é que isso funciona? Boa noite, Sheikh. Bem-vindo ao blog Sintonia SP. Olá. Boa noite, Sheikh. Muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite, Tudo obrigada bem? por ter... Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. O meu áudio está audível? Está bem audível. Ah, que bom. Sheikh, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do Ramadã para a comunidade islâmica e também para as pessoas que não praticam a religião. E o Tá. que é o Ramadã? Ok, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, tá? É uma satisfação estar participando com vocês aqui, esse espaço que vocês abrem aqui, para falar um pouquinho da nossa religião, da nossa cultura, né? Fico bastante agradecido, é uma satisfação, tá? Sobre o Ramadã, na verdade, é o nome de um mês, tá? É o nome do nono mês do calendário islâmico. É como se fosse no nosso calendário aqui, a gente falasse fevereiro, março, abril, maio. É o nome de um mês, né? Uhum. O que é que esse mês tem de especial para os muçulmanos? Algumas coisas. A primeira delas é que nesse mês nós acreditamos que Deus ele revelou o Alcorão Sagrado, que é o nosso manual de vida, né? É a principal fonte de conhecimento religioso da religião islâmica. Todo esse livro, nós acreditamos que ele foi revelado por Deus de duas maneiras. A primeira delas foi no mês do Ramadã, quando Deus ele entrega esse livro sagrado ao anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, o anjo que levava a mensagem aos profetas, né? E esse livro ele desceu desde a presença de Deus, o Todo-Soberano, até o nosso céu. E daqui o anjo Gabriel levava partes do Alcorão ao profeta Muhammad durante os 23 anos de vida de profecia dele. Então, a primeira fase da revelação do Alcorão, que foi o fato dele descer do sétimo céu até aqui, isso se aconteceu no mês do Ramadã. E depois daí, durante 23 anos, de acordo com os acontecimentos, Deus ordenava que o anjo Gabriel passasse partes do Alcorão ao profeta Muhammad. Então, essa é a primeira importância que esse mês tem, né? É o mês do Alcorão. É recomendado que nesse mês a leitura do Alcorão ela seja maior, a busca pelo conhecimento do Alcorão, entender, praticar. E o segundo fator que faz desse mês tão importante para a gente é a prática do jejum. Foi estabelecido para nós muçulmanos durante esse mês a prática de um jejum obrigatório desde o nascer da alvorada, que é antes do nascer do sol, um pouquinho antes, até o pôr do sol. Durante esse período, os muçulmanos eles se abstêm da comida, se abstêm da bebida e se abstêm dos prazeres carnais durante todos os dias do mês do Ramadã. E isso é uma maneira que o muçulmano ele foi estabelecido para o muçulmano para que ele eleve a sua fé, né? Porque durante o jejum, se nós consideramos que durante o jejum estamos praticando um ato de devoção, não é condizente aquela pessoa que está em devoção a Deus ao mesmo tempo está pecando, mesmo que com coisinhas mínimas, né? Imagina uma pessoa que está orando e ao mesmo tempo está falando de alguém, está orando e ao mesmo tempo está dizendo palavras feias, está orando e ao mesmo tempo está mentindo, ou está orando e isso e aquilo.
Então, é um mês que aumenta bastante a nossa fé, né? Aumenta a conduta. O muçulmano ele pratica o autocontrole durante todos os dias do mês do Ramadã e ele espera que no final desse Ramadã ele termine renovado, com uma fé nova, sendo uma nova pessoa para Deus, né? Uma nova pessoa que irá conseguir mudar para melhor o seu ser durante o resto do ano. Então essa é a importância que o Ramadã ele tem para a comunidade islâmica. É um mês também de união, onde se a fé aumenta, outros valores vêm junto com a fé, né? A generosidade, o amor ao próximo, tudo isso é incentivado no mês do Ramadã. Aí você tem ali o incentivo à caridade. O profeta Muhammad, ele, certa vez, ele disse: quem ajudar a um jejuador quebrar o seu jejum, terá a recompensa do seu jejum e a do seu, sem que ambas as recompensas diminuam em nada. Então as pessoas elas tentam fazer isso. Elas começam a conversar, a convidar ali outro, venha quebrar o jejum na minha casa, buscar necessitados que estão passando por aperto para patrocinar a quebra do jejum. Você vê as mesquitas, os centros islâmicos, todos eles correndo atrás na distribuição de cestas básicas, patrocínio de jantares para jejuadores e etc. É um mês de tudo isso ele fomentado para que o muçulmano ele tente ali melhorar o seu ser interior. Essa é a importância que o Ramadã ele tem. Nessa época do ano, normalmente vocês sempre fazem isso, vocês ajudam as pessoas necessitadas. Eu, inclusive, há uns 3, 4 anos atrás, eu fui no final da festa do Ramadã, numa mesquita aqui em São Paulo, e eu achei muito interessante. Então, eu queria que o senhor explicasse como é que está sendo agora, durante esse período que nós estamos vivendo. Está sendo muito difícil. As celebrações, Sheikh Yuri, elas estão sendo feitas via internet, porque as mesquitas também estão fechadas, não estão? Então, as mesquitas, elas passaram um período fechado assim. A prática religiosa islâmica, ela possui uma curiosidade, tá? Ela é uma mescla do individualismo com a congregação. Mesmo eu rezando em congregação, né, na mesquita, com todos os meus irmãos ao redor, Deus ele olha para cada pessoa individual, né? Então é uma prática que eu tenho que colocar o meu melhor, porque Deus ele vai me compensar pelo meu empenho, pela minha dedicação, não necessariamente pelo local onde eu estou. O local onde eu estou vai aumentar, né? Vai valorizar, mas o meu empenho ali é o mais importante. Então, e outra coisa também é que a prática religiosa ela está estabelecida na religião para benefício de todos. A partir do momento que um prejuízo ou um risco ele vem a aparecer, essa recomendação ela pode ser detida pela religião. Existem vários relatos na história do profeta Muhammad, na história dos seguidores do profeta Muhammad, ou sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele, onde a prática da oração em congregação ela não era aconselhável. O rezar sozinho em casa pode ser a melhor opção em alguns casos, como o que nós estamos vivendo, né? Então, quando há situações como essas, a religião ela nos dá a seguinte orientação: nós devemos seguir a recomendação dos especialistas, né? Não sou eu, não é o sheik, não é o presidente da associação que vai determinar, é isso, mas na verdade são os médicos, né? As pessoas que entendem disso, é o Ministério da Saúde, eles vão determinar, porque eles têm um conhecimento geral da situação, sabem o que é que pode acarretar, o que é que pode ter de consequências, o que é que não. Então, o Islã ele é totalmente aberto a isso. As mesquitas elas ficaram um período fechadas, né? Elas foram fechadas aí recentemente, desde o mês passado até o dia 4, depois se estendeu aqui em São Paulo até o dia 11 ou 12, depois se estendeu de novo até o dia 18, depois abriu com algumas restrições. Hoje em dia, já estamos mais da metade, já estamos no último terço do mês do Ramadã, na verdade.
as mesquitas elas estão abertas. A autorização das prefeituras aqui em São Paulo para abrir as mesquitas com restrições, claro, distanciamento dentro das mesquitas, todos usando máscaras, todos utilizando assim o álcool com gel, evitar aproximação, cumprimentar, abraços, aperto de mão. Fica um pouco frio, na verdade, mas o intuito de ir à mesquita é exatamente cultuar a Deus na sua casa, né? É você estar num local que é dedicado para aquilo. Então as mesquitas elas continuam hoje, não estão, na verdade, para ser sincero, não estão tão cheias como no ano passado. Não Uhum. estão tão, isso não tem nem como, né? Só se a gente colocar o distanciamento social já vai cair ali a metade, né, da capacidade, né? Mas as pessoas que têm receio, etc., bem menos, na verdade, mesmo assim as mesquitas continuam. Agora, nessa última fase, depois do dia 20, as mesquitas elas foram fechadas, foram abertas e agora estão voltando pouco a pouco aí. A recomendação da religião é que quando isso acontece, Deus ele não vai ser injusto. A recompensa ela vai chegar para todo mundo do mesmo jeito. O empenho ele continua, a pessoa ela continua tendo ali a recomendação para praticar a religião dentro de casa, com a sua família, com sua esposa, com seu filho, com seu pai, com seu irmão. Isso continua, na verdade, não muda em nada. E a recompensa vem de Deus é igual. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da quebra do jejum. Ela é feita após o pôr do sol, né? E depois, nos últimos 3 dias, o Ramadã, esse ano, ele vai até que ano, Sheik? Vai até o dia 12. Está 12 de programado maio? para 12 ou 11 de maio. Isso. Vai depender no dia 11 ali da visualização da Lua, né? Se a Uhum. Lua ela for avistada, porque o nosso calendário ele é lunar, aí o mês ele fica com 29 dias, termina no dia 11. Se não, ele fica com 30 dias, termina no dia 12. E Então tá, aí a gente é no nunca pôr do sabe. sol? Vai ser no pôr do sol? Isso, no pôr do sol, nós não guiamos pela Arábia Saudita, né? A Uhum. comunidade islâmica aqui no Brasil, em sua grande maioria, seguia pela Arábia Saudita, que é ali a matriz, o berço da religião. Então, eles lá, eles possuem especialistas que se dedicam à visualização da Lua a olho nu, ou no Uhum. máximo com uma luneta, ou alguma coisa assim, não usam, não fazem uso da tecnologia computadorizada, né? Entendi. Então, eles se dedicam a isso quando eles declaram haver avistado a lua nova no início do mês, a lua minguante no final. Então, eles declaram isso, é oficializado que o mês do Ramadã terá apenas 29 dias. Quando eles declaram não haver visualizado a lua, então o mês ele completa 30 dias. Então, no dia 28, que seria no dia na tarde do dia 10, a gente fica sabendo se o Ramadã vai ter 11 ou vai ter 29 ou vai ter 30 dias. Ou vai para o dia 11 ou vai para o dia 12, tá? Sobre a quebra do jejum, né? A, a quebra do jejum, ela é um momento especial para um muçulmano por várias recomendações proféticas. O profeta Muhammad, que a paz seja com ele certa vez disse o seguinte: a nação islâmica estará no caminho do bem enquanto mantiverem duas tradições: atrasarem ao máximo a refeição da madrugada, que se chama suhur, que é aquela refeição que se faz antes do início do jejum. É recomendado para aqueles que praticam o jejum que eles acordem durante a madrugada. Se o jejum, vamos supor, começa às 5, você se levanta ali umas 4h30 e faz um cafezinho da manhã simples. Não é também para comer aquele feijão com arroz, nada disso, né? Mas você faz ali uma hidratação ali, bebe bastante água, come algo de doce, come algo que vai dar um pouco de sustento, né? Se fortalecer para o dia. E, enquanto eles atrasarem o máximo, chegarem e comerem o mais próximo do limite, tá? Não comerem às 2 da manhã e dormir e perder a hora da oração, não. Acordar e comer ali bem próximo do início do jejum. E disse também, enquanto eles adiantarem a quebra do jejum ao máximo. Assim que estar atento ao momento da quebra do jejum é algo bem visto dentro da religião. O muçulmano, ele para, ele espera, ele pega o seu copo com água, pega algo doce, o recomendado é que seja sempre tâmara, porque a tâmara é uma tradição profética, comer tâmara
ele sempre quebrava o seu jejum com tâmara, tanto que nas mesquitas, no mês do Ramadã, eles fazem distribuição de tâmaras para as famílias, é, e fazerem a quebra do jejum. E depois disso, veio o quê? Vem a prática da oração do pôr do sol, e depois a janta, né? A janta é outra coisa também bastante valorizada dentro da religião, pela recomendação do profeta Muhammad, aquela pessoa que quebrar o jejum do outro terá a recompensação dos dois jejuns, o seu e daquela pessoa a quem ele quebrou o jejum. Então imagine você conseguir terminar o mês do Ramadã, em vez de ter na sua conta 30 dias jejuado, você pode terminar o mês do Ramadã e ter ali 40 dias jejuados, 50 dias jejuados. Então é uma prática onde que incentiva a pessoa a estar ali aumentando cada vez mais a sua recompensa. E os muçulmanos eles tentam fazer isso, né? Durante esse mês do Ramadã, quer dizer, no Ramadã passado, onde ainda não havia a questão da pandemia e etc. Quer dizer, no Ramadã passado já tinha, né? Esse é o segundo Ramadã, já vamos para o segundo É o Ramadã, né? segundo ano. Há 2 anos atrás, quando ainda não tinha, era comum se fazer, patrocinar jantas em restaurantes para 100, 200 pessoas. Era comum as famílias se convidarem vizinhos, amigos, etc. Eu me lembro, né, na minha época, que no mês do Ramadã você tinha que estar escolhendo em que casa você vai jantar, né? Hoje eu vou na casa de fulano, vou na casa de fulano, vou na casa de fulano. Eu tenho que tirar um dia adiantado para convidar as pessoas para que elas venham à minha casa, porque senão já vai na casa de fulano, fulano e ninguém vem na minha. Então ficava aquela disputa saudável ali, né? Então era um mês de bastante busca pela boa ação, né? E durante esse mês, o que se está fazendo, se está restringindo muito isso. As pessoas se convidam apenas entre famílias, ou apenas entre pessoas de bastante confiança, ou pessoas que eles sabem que estão fora de risco. É, está um pouco fechado, né? O que aumentou muito no mês do Ramadã esse ano foi a caridade, né? A busca pelas pessoas necessitadas. Aquela pessoa que não tem ali, ficou desempregado, inclusive empresários que faliram, pessoas que Sim. tinham renda ficaram desempregadas, pessoas. Mudou muito o cenário dos 2 anos para cá. Haviam pessoas que gozavam de uma boa vida e hoje estão passando necessidades. Pessoas que estavam bem, estão ruins hoje, que estavam ruins, estão ainda pior. Então, a caridade, fornecer para essas pessoas uma caridade que garanta para ela uma boa alimentação, porque tem que ter em vista que não se trata só daquela alimentação básica, né? Ele tem que Sim. comer bem para aguentar o jejum. Senão ele vai aguentar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, no quarto ele cai, né? No quarto É. ele começa a apresentar sinais de fraqueza, depois pode vir doenças e etc. Então, a caridade foi muito reforçada durante esse mês. Isso é o que eu senti, né? A CIDAL, por exemplo, ela chegou, eu vi uma notícia aí, chegou a distribuir 500 cestas básicas no mês do Ramadã. Eu não me lembro dela ter feito isso antes, né? Outras entidades, não, isso é só a CIDAL, tem várias, tem a Mesquita, tem a UAMI, tem várias outras mesquitas de São Paulo também que estão buscando, várias outras entidades. Então, a caridade ela está muito, muito fomentada pela comunidade islâmica. Isso é o que eu percebi durante esse mês de Ramadã. O Ramadã, tem algumas pessoas não podem praticar, né? Sim, Crianças, idosos, mulheres que estão grávidas, que estão em algumas fases isso, do mês, que estão amamentando, e pessoas que estão doentes. Essas pessoas, elas isso. não necessitam fazer o Ramadã? Não, o jejum é uma prática estabelecida para uma parcela da população islâmica, né? Digamos assim, o Islã ele tem 5 pilares, 5 bases, 5 práticas que são essenciais. As duas primeiras delas, que é o testemunho de fé e a prática da oração, é obrigatório para toda a população islâmica, desde que eles tenham uma sanidade mental e tenha capacidade para isso. Já as outras 3, elas estão ligadas à capacidade física e financeira. O Ramadã, por exemplo, está atrelado à capacidade física. Então, somente as pessoas que têm a maioridade religiosa é que primeiro
devem praticar o jejum. O que seria a maioridade religiosa? Estão ali acima da idade da puberdade. Passou dos 13, 14 anos, aí já começa a jejuar para valer, porque é a partir desse momento que Deus começa a cobrar dele as coisas. Se ele mentir, é pecado. Se ele rezar, ele é recompensado. Antes daquilo, tudo é só treino. Ele está, pela religião, considerado em um estado de pureza. Ele é criança, ele é inocente. Deus não vai castigar ele jamais, né? Então não vai cobrar dele, não tem nem deveres, nem proibições, né? Tudo é só incentivação para ele se acostumando e criando valores e princípios. A partir da puberdade, estando na puberdade, aí vai vir a capacidade física, se ele aguenta praticar o jejum, se ele tem saúde para isso, se ele não está doente momentaneamente, não pegou uma gripe, não pegou uma febre, se ele está residente, né, se ele não viajou, se ele estiver de viagem, está em trânsito para lá, para cá, não consegue saber o horário direito, ele não precisa jejuar. Tem vários motivos que podem levar uma pessoa a não jejuar. Tá? E todos eles são válidos e a pessoa ela apenas fica com a responsabilidade de, depois do Ramadã, quando terminar esse mês, ele repõe esses dias que ele deixou de jejuar. Existem algumas condições relacionadas especificamente com a mulher. Né? A mulher, na religião do Islã, durante o seu período menstrual, ela não vai praticar o jejum, porque o Islã considera que é um período de purificação corporal dela, então ela não precisa praticar o jejum durante esse tempo. Aquela mulher que está amamentando, aquela mulher que está grávida, todas essas mulheres, elas, durante esses momentos especiais da vida dela, ela não vai precisar praticar o jejum, tá? Ela apenas repõe, se for no caso da amamentação ou no caso de alguma enfermidade, ela repõe, tá? Uhum. Se não, se for algo permanente, ela não precisa sequer repor esse jejum, tá? Se for uma doença permanente, por exemplo, eu tenho diabetes, não posso ficar muito tempo sem comer, essa pessoa ela não precisa repor esse jejum. Sheik, vocês têm um dia sagrado. Qual que é o dia sagrado na religião islâmica? Sim, nós temos na religião islâmica um dia sagrado, semanal, que é o dia de sexta-feira, tá? E nós temos 2 feriados sagrados anuais, tá? O dia sexta-feira é considerado o nosso feriado semanal. É como se fosse para os católicos o domingo, por exemplo, né? O dia da congregação, é o dia da oração, etc. Na mesquita e tal. Já anual existe a festa da quebra do jejum, que é o primeiro dia depois do Ramadã. Foi estabelecido que os muçulmanos eles comemorem, eles quebrem o jejum ali, eles marquem que nós jejuamos quando Deus determina para jejuar e nós não jejuamos e festejamos quando Deus determina para não jejuar e festejar. Então, no primeiro dia depois do Ramadã, é estabelecida ali uma festa, que é a festa da quebra do jejum. Em árabe, Eid al-Fitr, onde o muçulmano ele não pode jejuar, ele deve festejar, comemorar e comer, né? Então, se faz ali bastante. Em países islâmicos é comum fazer um dia onde você faz uma maratona de visitas, sai visitando pai, irmão, tio, vizinho, colega, e em cada local você come um pouco e tem aquela troca ali de fraternidade. É um dia bastante festejado. Existe também a oração em congregação à mesquita, no horário da manhã, onde se vai para a mesquita, por volta das 8, se faz a oração, depois o sheik ele dá um sermão para toda a comunidade, e é recomendado levar, nesse dia, é recomendado levar mulheres, crianças, jovens, idosos, vão todos para a mesquita, não é a intenção dali fazer um culto bem organizadinho, em silêncio, tudo não, é o dia do festejo, né? Então vão todos ali comemorar, vão todos ali estar juntos. Esse ano não vai ser assim, né? Mas a tradição da visita para quem for familiar, para quem for uma pessoa de confiança, que você sabe que está seguro, não, acho que não tem nenhum problema, né? Acho que se continua essa tradição. Já na mesquita, aquele montão de gente na mesquita, não vai poder ser feito. A outra festa, outro feriado anual, seria ali a festa do sacrifício, assim conhecida, festa do sacrifício, Eid al-Adha, né?
que seria na época da peregrinação para Meca, daqui a 3 meses. Né? Daqui a 3 meses, os muçulmanos eles fazem ali seu outro feriado anual, que é a festa do sacrifício, onde os muçulmanos, a uma parte estão praticando a peregrinação na cidade sagrada de Meca e a outra parte estão festejando em suas comunidades. Esses são os dois feriados anuais que tem. É verdade que todo muçulmano tem que uma vez ir a Meca na sua vida? É verdade. Isso também está ligado à capacidade, né? Todo muçulmano que tem condições físicas para aguentar, você vai comprar um boleto, uma passagem, você vai viajar, vai passar por trânsito, vai ficar em hotel, vai ir para o estrangeiro, lá você vai estar deslocando de cá para lá, etc. Capacidade física e capacidade financeira para isso. Você vai pagar sua própria passagem, seu hotel, seu translado, sua alimentação e vai deixar sua família bem também. Você não pode deixar todo mundo em casa passando fome para ir para lá, né? Claro. Não, você tem a condição financeira para isso, você tem a condição física para isso, você deve ir ao menos uma vez na sua vida para conhecer o berço da sua religião, conhecer onde tudo se originou. Isso é parte da sua fé. Se você realmente acredita nisso, você tem que ir lá ver onde começou, como que foi, praticar rituais religiosos deixados na tradição do profeta Muhammad, e assim você completa a sua religião. Você vai lá, pratica, conhece, sente de perto, e aí você completa a sua religião. Então, o Hajj ele está para isso. Homens e mulheres vão ou somente os homens que vão, Sheik? Homens e mulheres. Não Homens e há mulheres. distinção nas práticas religiosas entre homens e mulheres. Na religião do Islã, todas as diferenciações entre gêneros, elas estão relacionadas a comportamento social, não a prática religiosa. Se eu falo jejum, do mesmo jeito que o homem, do mesmo jeito é a mulher. Oração, do mesmo jeito o homem, do mesmo jeito a mulher. Caridade, do mesmo jeito. O Hajj, a peregrinação, do mesmo jeito. Para Deus, homem e mulher são iguais, né? A religião ela apenas reconhece que o homem ele é diferente da mulher e a mulher ela é diferente do homem fisicamente, psicologicamente, hormonalmente, em vários setores. Por isso estabelece ali algumas regras comportamentais, não. Mais ou menos Comportamentais. isso, né? Para que haja ali uma harmonia dentro da sociedade, né? Porque se os dois são iguais, eles não se completam. Para se completar, tem que ser a metade direita e a metade esquerda. Eu queria fazer uma pergunta curiosa para o senhor. Qual o título? Porque, assim, na Igreja Católica nós falamos que são os padres. Sheik é um título, é como um padre, sheik é o líder religioso, e o imã, o que é? Isso, vamos lá. Sheik, no idioma árabe, significa velho, ancião, tá? Aquela pessoa de maior idade. Antigamente, essas pessoas, elas eram referência em liderança, né? Quando uma família tinha um problema, os irmãos brigavam e etc., eles iam para quem? Iam para o sheik. E os árabes viviam em tribos. Então, sempre dentro da tribo havia aquela pessoa de maior idade, considerada de maior conhecimento, o que ela falava, estava falando, né? Com o passar do tempo, dentro do mundo islâmico, a palavra sheik passou a ter várias conotações. A mais famosa delas é a liderança religiosa. Aquela pessoa que se destaca em um conhecimento religioso, em uma vida religiosa, ele passa a ser chamado de sheik, não necessariamente um título acadêmico. Também há sheik de título acadêmico, tá? Mas há sheiks que não são títulos acadêmicos, são um reconhecimento ao seu conhecimento, à sua vida religiosa. Há outros sheiks que são lideranças tribais, como no caso dos Emirados Árabes, por exemplo, há aquelas pessoas que lideram tribos, que lideram famílias, que têm ali um poder econômico, político e social. Eles são chamados de sheiks, mas não necessariamente são velhos, não necessariamente são entendidos da religião. Então, dependendo ali, há várias formas de se referir ao sheik. Se eu hoje chego a uma pessoa de maior idade, mesmo que ele não tenha ido estudar em uma faculdade a legislação islâmica, mesmo que não seja uma pessoa de conhecimento religioso, eu posso chamar ele de sheik? Com certeza, porque é, na verdade, um sheik, tá? Hoje em dia, o sheik, na maioria das vezes, é um título chamado aquela pessoa de maior conhecimento religioso,
ou de vida religiosa. Esse é o mais famoso de todos, tá? Imam. Imam é um cargo de liderança, tá? Uhum. E isso há duas formas de entender aí essa liderança. A liderança religiosa, no caso, por exemplo, se eu olhar para um grupo de muçulmanos rezando, aquele que está à frente, comandando a oração, este é o imam, que muitas Uhum. vezes pode ser que não seja um sheik. Naquele Entendi. grupo ali, vamos supor, um grupo de jovens saiu para acampar. Quem vai ser o imam na oração? Aí eles tiram em popar lá, 0 em 1, e um deles vai ser ali o imã. Não necessariamente ele é um imã, um título, mas é a posição dele ali na liderança da oração do culto religioso, tá? Então, quando a gente fala o imã de uma mesquita, é aquele sheik que lidera o culto religioso, ele é a liderança religiosa oficial para aquela mesquita, tá? E existe, no caso, imã social. E isso não está muito presente nas comunidades sunitas, tá? Nas comunidades sunitas é o mais usado o termo sheik, né? Nas comunidades xiitas é que eles usam o termo imã, que é o da liderança religiosa para o social. Então eles falam imã fulano, imã fulano, imã fulano. Né? Nas comunidades sunitas eles usam a palavra sheik. Né? O sheik ele está, mas para a liderança religiosa sim se usa o termo imã. Essa é basicamente a diferença. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor. O hijab para as mulheres, o véu, ele é obrigatório para as mulheres muçulmanas ou elas podem usar ou não? Então, os dois, tá? É obrigatório e pode usar ou não. É uma obrigação religiosa. É uma prática religiosa, tá? Está estabelecido no Corão e, por curiosidade, não há nenhum versículo no Corão onde é ordenado que a mulher use o véu, que ela cubra o seu cabelo, né? O que há no Corão é um versículo onde Deus ordena às mulheres de fé que cubram os seus atrativos físicos, para que assim elas sejam identificadas como mulheres de fé e não sejam assediadas. Esse é o que está estabelecido no Corão Sagrado. Então, a conduta religiosa. Tá? A mulher, ela adota, é uma prática religiosa estabelecida no Corão, é uma obrigação religiosa, é. Pela religião, a mulher que não usa o véu está cometendo um pecado? Está. Mas não é algo que se pode obrigar, à força, impor. É ela que tem que usar por convicção. Qualquer conduta religiosa que for imposta, ela não vai ser recompensada por Deus. Deus, ele só recompensa a gente por aquilo que a gente faz de bom agrado, por fé, por ele. Não o que a gente faz por medo ou porque me estão obrigando, etc. Tá? Então, desses dois pontos, eu posso dizer, é obrigatório? É. Mas a mulher ela pode não usar? Ela pode não usar. Ela não vai deixar de ser muçulmana se ela não usar o véu. Apenas é uma muçulmana que tem ali uma falha na sua prática religiosa e não existe no mundo que não tem falha, né? Claro. Então é basicamente essa a visão, tá? Na, explicando a outra parte, no entendimento, na época em que esse versículo foi revelado, ó vós que credes, não, ó profeta, diga às suas esposas, às esposas dos crentes e às mulheres crentes que cubram os seus atrativos para que elas assim não sejam confundidas com mulheres que não são de fé e também não sejam molestadas, não sejam assediadas. Quando esse versículo foi revelado, as mulheres na época, sem questionar, buscaram e cobriram-se por inteira, incluindo o cabelo. O cabelo foi Uhum. entendido como um atrativo físico feminino. Tanto que a mulher, quando vai no cabeleireiro, ela não chega lá e fala, passa 3 e a 2 aí, que eu tô com pressa. Né? Ela vai lá, gasta horas, né? Centenas de reais tal. Por quê? Porque é um atrativo físico, né? Não aceita sair de casa sem estar penteada tal. Porque não é como o homem. O homem deu um tapa lá, pronto, foi, né? Então, por isso, a mulher ela também cobre o cabelo e cobre todo o seu corpo. É por isso. Mas não Os é líderes, algo imposto. Hã? os líderes religiosos são casados, vocês se casam, os senhores se casam? Sim, sim, está permitido, na verdade é recomendado que o homem ele busque o casamento, que a mulher ela busque o casamento. O Islã ele reconhece que a união e o equilíbrio, né, em todos os sentidos, aquela pessoa que ela está satisfeita em todos os
seu aspecto, essa pessoa tem mais chances de conseguir se tornar uma pessoa completa, alcançar o seu máximo, o seu ápice, né? Então, o casamento ele é recomendado dentro da religião, inclusive para os líderes religiosos, né? E, inclusive, também a diferença também é que também está permitido para a gente ter, inclusive, mais de uma esposa, porém, com restrições, né? Está permitido na legislação islâmica que o muçulmano se case com até 4 esposas, porém, há tantas condições que isso fica praticamente impossível, né? Uma Inviável. delas é a capacidade financeira, porque se trata de 4 famílias, não de 4 mulheres. Então, o homem que pensa em se casar com mais de uma mulher, ele tem que considerar fornecer 4 casas, 4 carros, 4 famílias, ele vai sustentar ali. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, tem que ser uma pessoa com uma maturidade muito grande, porque são vidas diferentes, né? Ele não pode chegar numa casa falando da outra, depois da outra, falando da outra, depois da outra, falando da outra. Tem que ter uma justiça e um temor a Deus muito grande para estabelecer, não ser injustos, né? Uma eu dou a Ferrari, a outra eu dou um Fusca, e etc. Níveis de vidas diferentes. Então, como eu passo a semana, com a outra eu passo o final de semana. Como um semestre e a outras férias. Não, todas elas, uma eu reconheço na frente da sociedade, a outra tem escondida, que ninguém sabe dela. Não, todas são esposas por iguais. Aquela pessoa que pensa em ter mais de uma esposa tem que pensar muito bem, porque todas são esposas de verdade e merecem todo o reconhecimento, respeito, direitos e etc. Por isso é muito difícil ver dentro da sociedade islâmica homens que têm mais de uma esposa. Se eu fosse falar hoje, acho que menos de 5% da população masculina muçulmana é casado com mais de uma esposa. E dentro desses 5%, muitos são casados sem direito de ser casados. Eles não cumprem com os requisitos que deveriam cumprir para ter mais de uma esposa. Também isso acontece muito. Uma pessoa tem um casamento estável, feliz, aí cai na tentação de querer mais de uma esposa e acaba perdendo os dois, né? Aí fica só assim. Então O é um assunto divórcio é bastante aceito delicado. no Islã? O divórcio é aceito O no divórcio Islã? ele é aceito. É permitido o divórcio, ele está estabelecido dentro da religião, não é algo recomendado de primeira instância, né? Sempre é recomendado a pessoa buscar valorizar a união, relevar os erros, né? Porque não existe casamento perfeito. O casamento perfeito é aquele em que ambos se toleram com as falhas que têm, né? Se aceitam com as falhas que têm. Aí é quando dura, né? Então, Uhum. é, é recomendado a pessoa lutar para fazer o seu casamento dar certo. Porém, em alguns casos, quando não se tem solução, viver de uma maneira não feliz, com infeliz, não insatisfeito, também não é o propósito da religião. Então, está estabelecido sim, o divórcio é permitido e a pessoa ela pode voltar a casar, tanto o homem quanto a mulher, sem nenhuma restrição. O senhor supervisiona a alimentação halal. Eu queria que o senhor explicasse para quem está assistindo e que não pertence à comunidade islâmica o que é o alimento halal. É halal, tá certo? Tá certo, halal, é isso aí. Né? É, a palavra halal no idioma árabe significa lícito, tá? Para nós é um conceito de vida muito amplo. Em um relato profético, o profeta Muhammad ele nos abre a mente para abre a nossa mente para esse tipo de visão, dizendo a seguinte frase, ele fala: "Ala wa inna li kulli malakin hima", saibam que todo rei ele estabelece as fronteiras do seu reino, né? Por quê? Porque o governo ele garante algumas coisas para os seus cidadãos, para a sua população, né? Se eu estou aqui no Brasil, por exemplo, e sou atropelado, o SUS ele vem me recorrer na rua, né? Vem me tirar da rua. Se eu estiver na Argentina e for atropelado, o SUS não vai lá me buscar. Eu estou fora da jurisprudência do governo brasileiro, né? Se eu estiver na Inglaterra e for assaltado, a PM daqui não vai correr atrás do ladrão lá. É fora da Sim. jurisprudência dela, né? Então Deus ele estabeleceu ali limites para o seu reino também. Só que esses limites, claro, eles não são físicos. Eu não posso vai daqui à Lua, daqui até Marte, tal, etc. Tudo que existe é parte do reino de Deus. Qual que é o limite, então? É um limite ético, é um limite moral. O profeta Muhammad ele disse: e saibam que os limites do reino de Deus são as suas proibições.
Então, sempre que eu caio no ilícito, eu estou fora da jurisprudência divina. Eu não posso acreditar, por exemplo, que o ladrão, quando está assaltando um banco, Deus naquele momento está abençoando ele, naquele momento está apoiando ele, está protegendo ele, está dando a sua misericórdia, está dando do seu apoio, dando sucesso àquilo que ele está fazendo. Não, ele está fora da jurisprudência divina. Uma pessoa, quando ela mente, Deus naquele momento não está abençoando a mentira dela, não está dando a misericórdia para aquela mentira, não está apoiando, não está sustentando. Se aquela pessoa for descoberta, ela perder a sua credibilidade, perder a confiança das pessoas, é culpa dela, né? Então, sempre que a gente está fora do que é o halal, fora do que é o lícito permitido por Deus, a gente está perdendo tudo isso que Deus tem para oferecer para a gente. Por isso o halal se torna ali uma conduta de vida, onde o muçulmano ele tenta viver dentro dos limites que Deus estabeleceu, para que assim ele possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para dar para a gente, né? Essa é a importância que o halal tem. Quando a gente fala da alimentação, a alimentação ela se torna ali apenas uma das partes relacionadas à conduta halal do muçulmano, onde o muçulmano ele busca não somente vestir o que é halal, não somente se relacionar com as pessoas de uma maneira halal, mas também comer o que é halal. Se eu for comer, eu vou buscar ali comer algo que é permitido por Deus. Se Deus, por exemplo, restringiu algum tipo de alimentação, como no caso o suíno, não está permitido para consumir o suíno, eu vou deixar de comer com o suíno. Eu vou deixar de comer coisas que estão feitas com suíno. Eu vou deixar de vestir coisas que são feitas de suíno. Eu vou deixar de me beneficiar de qualquer coisa que seja feita de suíno. Mesma coisa o inebriante, né? Se eu tenho algo, um chocolate ali que tem licor, por exemplo, eu não vou comer esse chocolate, porque o álcool é algo que está proibido dentro da religião islâmica. Então, sempre que eu falo de uma alimentação halal, como consumidor final, eu tenho essa visão mais restringida. Se eu sou um governo e eu quero a bênção de Deus, a misericórdia de Deus para o meu país, para a minha população, eu vou exigir que tudo que entre no meu país seja halal. E aí Entendi. eu vou cobrar que hajam pessoas em países produtores, mesmo que esses países não sejam de maioria muçulmana, como no caso do Brasil, eu vou cobrar daquela comunidade lá que eles façam esse tipo de serviço para garantir para mim que o que vem de lá para cá é halal. É aí onde entra o papel da CIDIAL. A CIDIAL ela faz essas inspeções, elas vai nos produtores que têm interesse em exportar para países muçulmanos e faz um trabalho que não é trabalho de consumidor final, porque o consumidor final, se eu for, por exemplo, no mercado, eu só vou perguntar, isso daqui tem suíno? Não tem. Tá bom, então me dá. Agora, se eu for certificar, assinar ali embaixo de que aquilo é halal e está apto para milhões de pessoas, eu vou ter que ser muito mais detalhista. Então, eu Claro. vou pedir para ir na fábrica, eu vou pedir para ler lista de composição de produto, eu vou olhar como ele é fabricado, vou entrar dentro da cozinha, ver se o rapaz está limpando bem as colheres, e etc. Esse é o trabalho da certificação, né? Então, quando a gente fala que a gente inspeciona, a gente vai nos locais, tá, de acordo com os padrões que esses países passam para a gente, as normas que eles criam com requisitos, tanto de religiosos quanto requisitos de qualidade, e a gente faz toda essa inspeção para garantir que os nossos irmãos muçulmanos em seus países pegam na prateleira um produto que de verdade é halal. É Esse é interessante isso. o É trabalho. bem, é bem interessante isso. Uma outra pergunta, outra curiosidade. O Alcorão é sempre em árabe ou tem tradução para as línguas dos outros países? Os dois, né? Os dois? Vamos lá, de novo, os dois, né? Tem a tradução para todos os idiomas, tá? Só que nós preservamos o idioma árabe também, porque nós acreditamos que a revelação divina ela foi em árabe. Se eu quiser dizer que isso foi a palavra de Deus, literalmente, quando eu falo isso, eu imagino que eu estou repetindo aquilo que o profeta Muhammad disse, aquilo que o anjo Gabriel disse para ele e aquilo que Deus disse para o anjo Gabriel, eu tenho que falar exatamente nas palavras e no idioma que foi revelado. Ah, A entendi. tradução, ela é um entendimento de uma pessoa, que pode ser eu, que pode ser você,
da palavra de Deus original em outro idioma. Só que essa tradução ela é baseada em quem? Baseada no meu conhecimento, no meu entendimento, que com certeza é falho. Não é uma Uhum. inspiração divina, eu não sou um profeta. Né? Então, a tradução ela é válida como uma referência para que você entenda o significado, sabendo que pode ser que hajam falhas, pode ser que não seja tão completo como o significado original da palavra no idioma original. Né? Então, a gente sempre preserva o idioma em árabe. Nos cultos religiosos, se eu for orar, se eu for fazer um culto religioso, é recomendado fazê-lo pelo menos a menção dos textos sagrados no idioma original. E depois você tem ali a abertura para falar no seu idioma, né? Mas a escritura original sagrada sempre é preservada. Tanto que a recomendação religiosa para a memorização do Corão é muito grande. Né? Na época do profeta Muhammad é falado que chegaram a haver milhares, dezenas e centenas de milhares de companheiros que sabiam o Corão inteiro de memória. O Alcorão ele foi preservado não porque uma impressão do Alcorão foi guardada às 7 chaves e ninguém tem acesso e até hoje ela se mantém intacta, mas sim porque todos os muçulmanos do mundo sabem um pouco do Alcorão de memória. E é uma prática incentivada. Hoje em dia, se uma pessoa mudar uma vírgula em qualquer parte do Alcorão, isso é descoberto num estalar de dedos. Porque há muitos muçulmanos que sabem o Corão de memória. E eles Uhum. é quem corrigem o que está escrito no Corão, não o contrário. E assim foi como o Corão ele foi preservado na sua linguagem original até hoje. Pessoas que não precisam falar árabe. Porque se eu falar que eu preciso falar árabe, mesmo falando árabe, eu vou ter que memorizar. Né? Então, eu posso memorizar sem falar árabe. E ainda assim, né, a recitação é válida. Eu queria que o senhor deixa... Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os brasileiros, seguidores ou não seguidores do Islã, e também queria que o senhor deixasse uma recomendação de quem quer conhecer um pouco mais do Islã, onde a gente pode encontrar as páginas, o endereço do senhor nas redes sociais. O senhor fica em São Bernardo do Campo, Jake? Eu fico em São Bernardo do Campo. Isso mesmo, São Bernardo do Campo, São Paulo, na sedial ali, no escritório da sedial, tá? Quem quiser me procurar pode ir lá na rua Henrique Alves, subindo pouco a tempo ali, tá bom? Propaganda agora aqui. Mas é isso aí, perto ali, tá bom? Do centro de São Bernardo. Um recado que eu deixo para todo mundo, tá? Que nesse tempo de dificuldade, tem um versículo do Corão Sagrado, onde Deus ele fala que criou os céus e a terra, e criou o ser humano, e colocou o ser humano aqui na terra para prová-lo, assim que nós estamos vivendo toda a nossa vida como um teste. Né? Não importa o quão bem nós estamos, não importa o quão mal nós estamos, os testes de Deus eles são contínuos, não há recompensa perpétua nessa vida. A recompensa ela sempre estará para outra vida. Assim que em momentos de abundância, Deus espera que sejamos agradecidos, e em momentos de dificuldade, espera que sejamos pacientes e que sempre nos voltemos a Ele. Né? Ele é quem permitiu que todo esse teste pelo qual nós estamos passando viessem, e ele é quem possui a cura. Tem um versículo no Corão Sagrado que fala, tem um dito do profeta Muhammad, que eu seja com ele, que fala, Deus não permitiu que uma doença descesse sem que com ela descesse também a cura. Então, com certeza, uma cura existe, uma cura ela vai ser descoberta, é só questão de paciência, só questão de persistência e confiança em Deus, que com certeza ela virá. O muçulmano ele tenta se estabelecer nisso, nada vai acontecer sem a permissão de Deus, né? Então, se nós estamos aqui e tudo que existe pertence a Ele, nós estamos nas melhores mãos, mesmo que com as dificuldades, o que vem depois com certeza é muito melhor. O segundo seria, esqueci agora. Primeiro seria um Eu recado, quero segundo endereço, eu queria o pessoal que quer conhecer um pouco mais do Islã. Tem alguma as rede pessoas social que a podem gente conhecer um pode pouco ver? mais do Islã, né? Então, o
lado assim, mais difícil é que, infelizmente, a comunidade islâmica no Brasil ainda é muito pequena. Nós não possuímos uma estrutura muito grande para que todas as pessoas do país tenham facilidade para conhecer. Por isso, eu recomendo que as pessoas busquem muçulmanos, tá? Com quem eles tenham contato, busquem as mesquitas mais próximas, o centro islâmico mais próximo, tá? Quem quiser estar aí tendo uma facilidade, tem a página da cidial.com.br, Centro de Divulgação do Islã para a América Latina.com.br, tem também uma página de chat, né, chama edialog.org, lá funciona através de chat, você entra lá, você conversa com pessoas muçulmanas, eles acabam te ajudando, tirando dúvidas e etc. Sempre tentar canais oficiais, tá, pessoal? Não entrar muito em grupos de Facebook, etc., porque às vezes podem ter pessoas passando informações que são errôneas, né? E muitas vezes pessoas muçulmanas também, passando informações erradas, o que às vezes dificulta, confunde muitas pessoas, mas é muçulmano e tal. Mas nem todo muçulmano já sabe tudo do Islã, né? Então, buscar sempre canais oficiais, líderes religiosos de mesquitas, centros islâmicos, essa é a minha recomendação, tá? Muito obrigado, tá? Obrigada, Pela Sheik. Eu sei que a participação. agenda do senhor é muito apertada. Obrigada, muito obrigada. Eu quero avisar todo mundo que está aqui na rede que essa live com o Sheik Yuri vai ficar no IGTV do blog Que legal. Sintonia SP e pode compartilhar. Muito obrigada, Sheik. Um forte abraço. Feliz Ramadã para o senhor. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Felicidade e sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.